Oi, gente, muito boa tarde. Estamos chegando, comecinho de semana, comecinho do mês de dezembro. Alguém viu 2012 passar? Se alguém viu 2012 passar, me avisa, por favor. Começa agora também a sua participação aqui no Falando Nisso. Hoje é dia de tirar as nossas dúvidas. A gente começa a semana tirando dúvidas sobre saúde. É por isso que eu estou sempre convidando você para participar aqui do nosso programa, porque é com a sua participação, com as suas dúvidas que a gente aprende, porque você vivencia o assunto que a gente está falando aqui junto com os nossos entrevistados. Bom, vamos começar a semana falando da realização de um sonho até hoje, hein? Você tem até hoje. Você já pensou um filho, um sonho de família? Sabe aquele casal que quer ter um filho e tenta e não consegue? Pela primeira vez na televisão brasileira, primeira vez que um programa de televisão brasileira vai realizar esse tipo de sonho para um casal. Um sonho de família. Dá uma olhadinha. Todos temos uma vontade, um desejo, uma realização. Muitas vezes o maior deles é querer ser mãe. Se você acredita no seu sonho, nós também acreditamos. O Falando Nisso vai fazer parte da sua vida. Uma família que ainda não tem filhos será escolhida para fazer um tratamento de reprodução assistida e, quem sabe, realizar um sonho de família. Oferecimento: Laboratório Oswaldo Cruz. Saúde com qualidade. Fone 3946-3711. Até hoje, hein? Dia 3 é até a meia-noite. Então, até a meia-noite você pode mandar um e-mail para a gente, falando nisso, @tvbandvale.com.br, ou uma carta para a Avenida Mário Galvão, 463, tá? Cartas postadas até hoje, o Luquinha está falando. Bem lembrado, Lu. Porque as cartas postadas até hoje, elas valem ainda. A gente já recebeu várias cartinhas, só não esqueça de colocar um telefone para que a gente entre em contato com você, tá bom? Boa sorte, quem sabe a gente consegue realizar o sonho aí de ter um filho, de você ter um filho. Bom, vamos começar a semana, Pedrão, com a nossa mensagem, né? Tem tanta gente que reclama, fala, eu só erro na vida, eu só faço coisa errada, fica se culpando, etc e tal. Pois é, o momento em que paramos de errar, aí é justamente o momento que a gente para de aprender. Então, em vez de ficar chiando, aprenda com os seus erros. Que é um exemplo nos sentimentos. Você não pode procurar por amor. Você não vai, eu quero o príncipe da minha vida. Procure por alguém que te faça feliz. Aí mais cedo ou mais tarde essa felicidade vai se tornar o maior amor de sua vida. E não tenha medo de errar. Errado faz parte do nosso aprendizado. O grande erro que a gente comete é não tirar do erro uma lição. É esse o nosso grande erro. Vamos trabalhar, né, Luquinha? Qual é o nosso bate-papo de hoje? Adoro comer coisa doce. E a gente vai conversar hoje sobre um assunto que envolve um pouco isso. Diabetes. Você sabe o que é diabetes? Mais ou menos. Saber, eu não sei não. Eu conheço, né? Eu ouvi falar alguns tipos de diabetes, né? Inclusive minha vizinha tem, né? Sei muito não. Não. Você sabe o que causa diabetes? Não. Açúcar, doce? Não sei. Açúcar? Diabetes é algo congênito? É alguma coisa hereditária? Não sei não. Provavelmente sim. Acho que não. Você sabe se diabetes tem cura? Eu ouvi falar que não. Acho que sim. Tem controle. Cura não tem, mas controle tem. Acho que tem, né? Será que tem? Deixa eu ver agora com a Solange, com você, Sol. Tanta dúvida, né? Todo mundo lembra de diabetes e de açúcar. Será que é só isso que pode provocar diabetes também? A gente vai saber porque chegou Dicas de Saúde. Aí, de repente, você percebe que você está morrendo de vontade de fazer xixi toda hora, toma água toda hora, tem aquele apetite de elefante, mas ao mesmo tempo começa a emagrecer. Será que são sintomas de diabetes? Você participa junto com a gente, porque ele está aqui para esclarecer, Dr. César Augusto Rana, que é endocrinologista. Obrigada, viu, César, pela sua participação aqui. Eu já vou passar a primeira pergunta para a nossa linha, que está cheia de gente com dúvidas sobre diabetes. Depois eu queria que você respondesse para mim, assim, o que é, afinal de contas, a tal de diabetes? Você vê que todo mundo associa ao açúcar, né? Mas vamos ver com o pessoal de casa primeiro a dúvida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala? É a Ellen, da cidade de Lorena. Oi, bom! Como é que você está, Ellen? Tudo bem, graças a Deus. Só. Diga, minha linda. Eu gostaria de saber, só, eu estou com 107 de glicemia. Eu gostaria se esse número já é um sinal de alerta. Tá, vamos saber, qual que é o normal? Existe um parâmetro aí? Existe. O diagnóstico de diabetes, quando faz o exame de sangue, seria acima de 125. Então, acima de 125, o exame pode ser diagnosticado diabetes. Mas, por exemplo, o normal seria até 100. Então, quando a gente já passa de 100, já é um sinal de alerta
que a gente tem que começar a tomar alguns cuidados para avaliar por que esse açúcar está subindo. Então, o 107 não faz diagnóstico de diabetes isoladamente, mas já é um sinal para procurar um médico ou para ver o que está acontecendo. Agora, tem mais gente na linha, aliás, já está lotado, graças a Deus. O diabetes é provocado só pelo açúcar mesmo, como a gente viu? Não, na verdade, o diabetes ele não é provocado por açúcar. O problema do diabetes, para a gente poder entender, o açúcar é como se fosse o nosso combustível, a nossa energia, a nossa gasolina. Só que para o açúcar poder agir, ele tem que entrar dentro das células. Se ele ficar só na nossa circulação, não age. Então a gente está com, é que nem um carro com o tanque cheio, mas se a gasolina não for para o motor não anda. E quem faz esse trabalho de jogar o açúcar da circulação para as células, né, ou seja, para os órgãos, para o fígado, para o coração, para os músculos, é a insulina, que é produzida pelo pâncreas. Então, quando tem algum defeito na produção dessa insulina, o açúcar aumenta. Isso independe, até muitas vezes, da pessoa comer doce antes. Então, uma pessoa, por exemplo, que come doce antes, mas que tem o seu pâncreas trabalhando bem, ela não vai ficar diabética. E aqui está o relacionamento, depois que ela tem diabetes, que aí ela vai ter que ter muito cuidado. Agora, muitas vezes o açúcar começa a subir, e a gente depois pode falar nisso, sim, devido ao aumento de peso por comer muito, inclusive doce, mas não só doce. Entendi. Daqui a pouquinho a gente vai saber de outros fatores externos aí que podem causar diabetes. Será que o estresse do dia a dia pode causar? Vamos lá, tem mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? Meu nome é Albino. Tudo bom, senhor Albino? São José dos Campos. Obrigada pela sua participação. Já participo quase todo dia, né? Mas diga, eu queria saber o seguinte, eu tenho diabetes. Sim. Eu não sabia que tinha, né? Mas depois eu fui fazer um check-up e descobri que tinha diabetes. Eu tinha uma relação sexual 100%. Mas eu fui ver, minha diabetes estava com 450. E a minha relação era normal. Depois que eu descobri que tem diabetes, a relação caiu. Parece que ficou aqui o negócio na sua cabeça, né? Isso é um problema, né? Que eu gostaria de saber qual é a situação. Tá bom. Se afeta a relação sexual? O que afeta é o seguinte, o açúcar alto, então vamos ver, por que pode acontecer isso? Então, o que faz mal do diabetes é o açúcar elevado. Normalmente, o açúcar elevado por si só, a não ser muito alto, ele não faria nenhum mal. O problema é que nos nossos vasos, nossas artérias, nossas veias, elas estão assim, acostumadas, né, foram feitas para suportar até um determinado nível. Então até 120, 130, isso não faz mal. A partir daí, o açúcar começa a se tornar como se fosse um corrosivo. Então imagina um encanamento, nosso corpo é um encanamento, vai enferrujando. Que vai enferrujando tudo. Exatamente. E o ferrugem é literalmente as artérias, né, que levam o sangue, né, e consequentemente o oxigênio para os órgãos, elas vão sendo destruídas. Então você começa a diminuir o fluxo sanguíneo. Em todos os órgãos pode ter defeitos por causa disso. Então vamos pegar aí justamente a questão da potência principalmente, né? Então o pênis, ele quando fica ereto é por causa de sangue. Se a gente tem menos artérias levando sangue ao pênis, pode levar a falta de problema de potência. Muitas vezes pode ser uma coisa leve, às vezes até controlar o diabetes, principalmente quando é inicial, ou pode eventualmente ser uma coisa definitiva quando a pessoa tem diabetes mal controlado durante muitos anos. Então, se ele compensasse a diabetes, se ele mantiver sob controle... Provavelmente, se é um diabetes mais inicial, isso retoma aos níveis normais. E às vezes tem muito do psicológico também, certeza. Viu, seu E aí o psicológico, a pessoa já sabe que o diabetes pode levar a esse tipo de problema, e aí já acha, e muitas vezes não tem, às vezes é simplesmente o cuidado para evitar no futuro. Não perde o mês que vem, viu, seu Abílio, que a gente vai estar falando sobre impotência sexual masculina, tem umas novidades bárbaras aí, se for o seu caso, que eu duvido. Bom, o Dr. César Hanna continua aqui com a gente está falando sobre diabetes, mas vamos dar uma roladinha por aí, Pedro Mariano, e conferir as notícias da redação. Um esporte, um passeio que acabou em tragédia, né? Um alpinista morreu na tarde de ontem ao escalar o Pão de Açúcar. Segundo os bombeiros do Grupamento de Operações Aéreas, ele escalava o morro pelo Paredão Oeste, conhecido como CEP. Dá uma olhadinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o cabo se soltou e Bruno da Silva Mendes, de 32 anos, caiu de uma altura de mais de 60 metros, batendo várias vezes com a cabeça na pedra. Ele ficou preso pelos equipamentos de escalada. O alpinista foi retirado do local por um helicóptero dos bombeiros. Bruno foi resgatado já inconsciente e morreu ao chegar no hospital.
Uma mulher de 40 anos que acompanhava Bruno sofreu pequenas escoriações. A alpinista está internada e o estado dela é estável. Tragédia isso daí, né? Os turistas que estavam no bondinho no momento do acidente ficaram aterrorizados com a cena que viram. E 6 criminosos assaltaram uma joalheria e um supermercado de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Foi o 9º assalto no mesmo local. E detalhe, apenas este ano, a reportagem é de Marcelo Bittencourt. 5 homens e uma mulher chegaram armados, renderam uma funcionária e levaram boa parte do estoque da loja, que fica dentro de um supermercado próximo à rodovia Regis Bittencourt, em Taboão da Serra. Levaram todos os nossos produtos, que é ouro, prata, corrente de ouro, brinquinho infantil, os consertos de clientes também. O proprietário da joalheria diz que os assaltos se tornaram frequentes no local. 9 vezes esse ano, só esse ano. E não adianta botar câmera, não adianta botar nada, que eles entram mesmo na cara de pau, vêm, empurra as meninas que trabalham aqui, que trabalham só mulheres, vêm tudo armado. Indignado, já que até hoje nenhum envolvido nesses 9 assaltos foi preso, o dono diz que vai fechar a joalheria para evitar novos prejuízos. Absurdo, né? O cara levanta cedo, trabalha, gera emprego e tem que fechar porque não tem segurança. Agora, se tem quem roube, tem quem compre esse produto roubado, ou seja, tem quem faça a receptação desse produto. Se tiver lei mais rígida, eu sempre digo isso aqui no programa, com certeza isso daí vai diminuir. Bom, daqui a pouquinho a gente volta, o Dr. César está aqui com a gente no estúdio falando sobre diabetes. Você tem dúvida? Liga pra gente, a gente vai mandar um beijo para você agora. Um abraço para você e para todo mundo que está te assistindo.